Deve-se compreender que a personalidade é também necessária ao homem. Não podemos viver sem personalidade e apenas com essência, mas a essência e a personalidade devem crescer paralelamente e jamais uma deve prevalecer sobre a outra. Casos em que a essência prevalece sobre a personalidade encontram-se entre as pessoas incultas. Esses homens simples, como se diz, podem ser boníssimos e até inteligentes, mas são incapazes de desenvolver-se com aqueles cuja personalidade é mais desenvolvida. Casos em que a personalidade prevalece sobre a essência encontram-se pessoalmente entre as pessoas cultas, e a essência permanece então num estado de semicrescimento ou de desenvolvimento incompleto. Desse modo, quando há desenvolvimento rápido e prematuro da personalidade, o crescimento da essência pode praticamente deter-se em idade muito tenra, e o resultado é que vemos homens e mulheres de aparência adulta, cuja essência, porém, permaneceu na idade de 10 ou 12 anos. Inúmeras condições da vida moderna favorecem esse subdesenvolvimento da essência. Por exemplo, o empolgamento pelo esporte e, sobretudo, pela competição desportiva, pode muito bem deter o desenvolvimento da essência e às vezes até em idade tão tenra que a essência nunca mais é capaz de erguer-se novamente. Isso mostra que a essência não pode ser encarada unicamente com relação à constituição física, no sentido simples desta noção. A fim de explicar mais claramente o que significa essência, é necessário uma vez mais que eu volte ao estudo das funções. Disse na primeira conferência que o estudo do homem começa pelo estudo de 4 funções: intelectual, emocional, motora e instintiva. Segundo a psicologia comum e o pensamento comum, sabemos que as funções intelectuais são assumidas e controladas por determinado centro, que se chama mente, ou intelecto ou cérebro. E isso é muito justo. Entretanto, para que seja realmente justo, devemos compreender que as outras funções também são controladas por um cérebro, ou centro particular a cada uma delas. Então, do ponto de vista desse ensinamento, há 4 cérebros ou 4 centros que controlam nossas ações ordinárias: o cérebro ou centro intelectual, o centro emocional, o centro motor e o centro instintivo. Quando os mencionarmos a seguir, vamos chamá-los sempre centros. Cada centro é completamente independente dos outros, possui uma esfera de ação particular e seus próprios poderes e suas próprias modalidades de desenvolvimento. Os centros, isto é, sua estrutura, suas capacidades, seus lados fortes e seus pontos débeis, pertencem à essência. Seu conteúdo, isto é, tudo o que cada um deles adquire, pertence à personalidade. O conteúdo do centro será explicado mais adiante. Como já disse, para o desenvolvimento do homem, a personalidade é tão necessária quanto a essência, mas deve manter-se em seu lugar. Isto é, quase impossível de se efetuar, porque a personalidade está cheia de ideias falsas sobre si mesma. Não quer nunca permanecer em seu lugar, porque seu verdadeiro lugar é secundário e subordinado. Não quer conhecer a verdade sobre si mesma, porque conhecer a verdade significaria abandonar a situação usurpada e ocupar a situação inferior, que na realidade lhe compete. A falsa situação na qual se encontra, a essência e a personalidade, uma em relação à outra, determina a falta de harmonia no estado atual do homem, e o único meio de sair desse estado de desarmonia é o conhecimento de si. Conhece-te a ti mesmo. Este era o primeiro princípio e a primeira exigência de todas as antigas escolas de psicologia. Lembramo-nos ainda dessas palavras, mas perdemos sua significação. Pensamos que nos conhecermos a nós mesmos quer dizer conhecermos nossas particularidades, nossos desejos, nossos gostos, nossas capacidades e nossas intenções, quando na realidade isso significa nos conhecermos como máquinas, isto é, nos conhecermos a estrutura da nossa máquina, suas partes, as funções das diferentes partes, as condições que reagem, seu trabalho e assim por diante.
Compreendemos, em geral, que não podemos conhecer máquina alguma sem havê-la estudado. Devemos nos lembrar disso quando se trata de nós mesmos e devemos estudar nossa própria máquina como máquina que é. O meio de estudá-la é a observação de si. Não existe outro meio e ninguém pode fazer esse trabalho por nós. Devemos fazê-lo nós mesmos. Antes, contudo, devemos aprender como observar. Quero dizer que devemos compreender o lado técnico da observação. Devemos saber que é necessário observar diferentes funções e distingui-las entre si, recordando ao mesmo tempo o que sabemos dos diferentes estados de consciência, do nosso sono e dos nossos numerosos eus que existem em nós.